Nem sempre a gente consegue entender tudo que a gente vive e aprende na estrada, né? Tem certas coisas que eu aprendi em 2018 e eu só fui entender que aquilo realmente tinha entrado na minha mente, que aquilo realmente tinha me mudado depois de 2 anos, né? Às vezes, olhando para trás, é que a gente consegue ver essas diferenças. E um dos grandes aprendizados que eu tive durante todos esses anos na estrada é que as pessoas são um dos grandes motivos de eu viajar. Os encontros que eu tenho. Então hoje fico feliz de estar trazendo mais uma entrevista para vocês aqui, para a gente conhecer um pouco mais sobre a Gabi, essa mochileira paulista que eu conheci aqui na Colômbia. E se vocês gostarem desse formato, quero deixar o meu convite também para conhecer o documentário Mochileiros, Histórias que Você Não Costuma Ouvir, onde a gente compila várias histórias de vários outros mochileiros que decidiram largar a vida convencional para viver de uma outra forma, uma vida que fizesse mais sentido para eles, seja na estrada ou não. Eu nasci em São Paulo, na capital. Digo que eu comecei a viajar acho que com uns 3 anos de idade, que foi quando eu saí de São Paulo para ir para o interior, lá para Lins e Promissão. Eu e a minha família, eu, minha mãe, minha avó, meu avô tinha acabado de falecer. E a gente tinha alguns familiares em São Paulo, mas a gente queria mudar um pouco, esparecer um pouco depois do que aconteceu. E aí a gente foi para Lins, rever a família da minha avó. Cresci com a minha mãe, com a minha avó, logo depois veio o meu irmão mais novo, que agora não é tão novo assim, tem 19 anos. Mas eu cresci com 2 mulheres e a gente saiu de alguns lugares, a gente se mudou um pouco no interior, depois a gente foi para Santos e aí lá eu permaneci até começar a viajar mesmo, de fato virar nômade. Tirando as mudanças, a minha família nunca viajou, nem minha mãe e minha avó mesmo, que estavam mais próximas a mim, mas também nem meus primos nunca foram muito de viajar. Só que eu sempre tive vontade de conhecer lugares diferentes. Desde pequenininha eu ficava olhando o mapa e ficava analisando coisas e falava que queria ir para lugares tipo Machu Picchu, que eu nem sei de onde eu tirava, mas eu queria muito ir para esse lugar. Quando eu tinha 7 anos eu falava isso. E isso sempre foi algo importante para mim, mas a minha família falava, tudo bem, quando você crescer você vai viajar, né? Você vai tirar férias e viajar. Não sei como você vai fazer isso, porque não era algo comum, nem férias era comum pra gente isso. Mas quando eu tinha 17 anos, eu já estava trabalhando eu trabalhava numa gráfica e eu comecei a juntar dinheiro para fazer uma viagem sozinha. E aí eu fui viajar, não foi na casa de uma prima de uma amiga minha, então assim, dava para mim ir sozinha, mesmo menor de idade. E aí eu fui. E foi minha primeira viagem porque ninguém queria viajar comigo. Então eu falei, vou tentar fazer isso de outra forma. Foi minha primeira viagem, foi aí. Nossa, foi muito diferente pra mim, porque quando eu cheguei lá, eu tava meio que sozinha ali, descobrindo um lugar novo, então já tinha essa sensação muito doida de sair da onde eu vivi tanto tempo pra descobrir um lugar novo. E a sensação mais incrível pra mim foi que quando eu cheguei assim, eu pensei, nossa, aqui ninguém me conhece, eu posso ser quem eu quiser. E aí, tipo, eu tive essa sensação de, caramba, eu posso tentar ter outras personalidades, mudar, assim, sabe? Fazer coisas muito diferentes. Isso foi na minha primeira viagem, né? E acabei que eu nem conversei com muita gente, porque eu tava sozinha lá e, enfim, fui pras praias, conheci alguns lugares. E eu comecei a ter uma sensação de que eu podia ser quem eu era também, porque como eu tava sozinha, eu comecei a escutar músicas que eu não escutava no meu dia a dia.
porque eu tinha um círculo de amizades que ouviam determinadas músicas, iam para determinadas festas. E aí eu comecei a escutar músicas que eu gostava e que não era comum eu ouvir no dia a dia. E comecei também a ficar mais em silêncio, que era uma coisa que eu gostava, mas não era muito comum, nem dentro da minha casa, nem com os meus amigos. E eu percebi que eu gostava muito de ficar em silêncio também. E aí eu comecei a perceber que eu podia ser quem eu era e que eu comecei a encontrar coisas que eu nem sabia dentro de mim. Então foi uma sensação muito boa. Comecei a fazer outras viagens sozinha, fiz várias, mas a que me marcou mais foi para Bahia. E eu tinha uma sensação de que ir para Bahia ia ser muito maravilhoso, porque eu gostava da cultura e eram coisas que eu só via realmente nos livros, nos filmes, nas séries, coisas que a cultura do Sudeste não tinha, não me proporcionava, mas eu queria muito conhecer a cultura do Nordeste, isso para mim era muito importante. E aí eu fui para Bahia e aí lá foi a minha melhor experiência assim, sozinha. Foi a primeira vez que eu fui para um hostel também, então a primeira vez que eu realmente comecei a me conectar com outras pessoas que eram viajantes também. E aí conversando com essas pessoas eu comecei a ver que elas tinham ideais de vidas muito parecidos com os meus. E aí comecei a me apaixonar ainda mais pelas viagens. Foi uma das vezes que mais foi importante assim para mim viajar sozinha. Uma das, porque teve várias outras experiências muito boas. Eu fui fazer uma viagem a turismo e acabei entrando num voluntariado. Quando eu voltei desse voluntariado, eu já estava muito insatisfeita com a minha vida, com a minha rotina. Eu escolhi fazer uma faculdade de enfermagem, eu gostava muito do que eu fazia, só que não fazia mais sentido aquela rotina, aquele dia a dia. Então acordar e fazer plantão ou ir para a faculdade, porque eu acabei trabalhando um tempão na faculdade também, ir para a faculdade, voltar para casa, sair no final de semana com o mesmo círculo de amigos, sem muito propósito. Eu recebia um salário e aí não tinha muito com o que gastar, não sabia o que fazer com aquele salário. E aí quando eu fui fazer um voluntariado, uma experiência de voluntariado que nem era para mim fazer, na verdade, mas acabou surgindo, né, essa experiência e foi muito marcante para mim. Eu já voltei chorando, voltei assim muito mal, querendo mudar realmente a minha vida, a minha rotina. E eu não sabia como fazer isso porque eu era enfermeira e ao mesmo tempo que eu queria viver nômade, porque eu já tinha conversado com outros viajantes e enfim, já percebi que era possível viver desse jeito, mas ao mesmo tempo que eu queria viver nômade, eu não sabia como fazer com a minha profissão. E eu sempre trabalhei, na verdade eu sempre estudei muito terapias holísticas, terapias integrativas e comecei a fazer vários cursos porque eu sabia que dessa forma, né, com essa área da saúde eu poderia sair e vivenciar isso em outros lugares e eu sentia também que as coisas iriam se abrir se eu tivesse coragem de ir. Então, teve um tempo que eu fiquei só estudando, surgiu a pandemia e aí a pandemia foi muito dura porque eu estava trabalhando ainda como enfermeira, então foi um momento assim bem crucial de eu entender que aquela realidade não fazia muito sentido mais para mim. Eu trabalhei muito tempo com urgência e emergência também, então essa sensação de que várias vidas passavam ali por mim e que a vida era urgente, enfim, que as coisas aconteciam muito rápido, também começou a pesar muito pra mim. E aí foi o momento que eu senti de realmente sair. Eu fiz alguns cursos presenciais, né, um pouquinho antes da pandemia, eu já tinha começado a fazer alguns cursos presenciais. E logo que estourou a pandemia, começou a nascer muitos cursos de terapias integrativas online, né? Então, várias coisas que eu sentia que precisava melhorar, então eu já era formada como astróloga, já tinha algumas outras terapias, já era formada com reiki,
mas eu sentia que eu ainda precisava de um embasamento, então eu comecei a fazer outras terapias online também, fazer algumas formações online enquanto eu trabalhava, enquanto estava rolando a pandemia, então tudo isso foi me dando forças, mas eu encontrei pela internet muita coisa também, muita possibilidade de vivenciar isso que eu vivencio hoje. Eu sou muito grata por ter vindo da saúde, porque isso não me tirou a certeza da importância da ciência e da importância da gente realmente trazer pesquisas para tudo que a gente faz, né? Só que, ao mesmo tempo, parando para analisar, antigamente, eu sempre tive um pezinho ali nas terapias holísticas. Então, às vezes eu ia para a faculdade, quando eu trabalhava na faculdade, e aí eu lembro que os alunos, eles me chamavam de professora riponga por causa das minhas roupas. Eu tinha uma aversão a usar aquele sapatinho fechado, aquelas coisas encaixotadinhas da enfermagem. Eu amava a enfermagem, eu amava a ciência do cuidado, eu não amava a enfermagem como era vista, né? E aí eu já via que eu tinha tendências diferentes, né, do molde, né, digamos assim. Então eu tinha muitas tendências. Eu considero ter sido muito importante eu ter vivenciado tanto a academia quanto as práticas mais científicas, porque isso me traz muito embasamento para o cuidado que eu tenho hoje. Então eu sinto que quando eu atendo ou quando eu vivencio alguma prática integrativa na minha vida, eu tenho muito mais zelo porque eu também vim do outro lado. Então eu consigo perceber que dá pra gente integrar, né? Que não existe um certo e errado, que dá pra gente integrar os dois mundos. Então a bagagem foi muito importante pra mim. Todas essas medicinas, né, todo esse cuidado, toda essa medicina, para mim ela é muito ancestral. E a viagem, para mim, também tem uma busca muito ancestral. Então, tanto da minha ancestralidade, quanto da onde nasceu, né, da onde veio a natureza, a energia, de onde vem tudo isso. Então, quando eu viajo, vivencio essa ancestralidade, vejo que vem de outros povos, uma medicina muito mais antiga do que a gente, né? Isso me conecta mais ao caminho, né? E me dá a oportunidade de mostrar para outras pessoas que também estão vivenciando o caminho, que também estão viajando, que a gente pode também ter conexões muito maiores, com muito mais propósito com as viagens, né? Com muito mais clareza, com muito mais leveza e muito mais conexão com quem a gente é, com aquilo que faz sentido pra gente. Uma das minhas primeiras viagens solo também foi pra Chapada dos Veadeiros. E eu fui pra lá, na verdade, assim, crua, eu não sabia muito bem o que encontrar. E eu fui sozinhona, fui até com agência, assim, sabe, que leva pros passeios, né? E eu acabei ficando muito sozinha naquele lugar, muito sozinha naquela viagem. Quando eu vi as cachoeiras, foi inclusive a primeira vez que eu vi uma cachoeira na vida, eu não conhecia a cachoeira. E quando eu vi as cachoeiras, os lugares, eu comecei a sentir que eu pensei, na verdade, eu acho que isso é o mais próximo de Deus que eu posso estar, mais próximo de algo maior, né? Que não precisa ser chamado de Deus, mas algo maior, porque dentro do meu caminhar eu também vivenciei algumas religiões, né? E eu estava, na verdade, em uma religião quando eu fui para essa viagem, que é a Umbanda, que é uma religião de matriz africana e que também tem aí os seus princípios na natureza, né? E eu vivia num templo aquilo, né? Então vivia ali naquele templo e eu me senti mais próximo da natureza, dessa energia, dessa força, né? Que se pode chamar de diversos nomes, mas eu me senti mais próximo quando eu estava em silêncio, sozinha, numa cachoeira. Então
eu falei, nossa, tipo, tem muita coisa pra mim vivenciar e pra mim ver ainda. E muita coisa pra mim sentir e muita conexão que eu posso fazer nesse caminho. Então isso foi uma grande força pra mim sair pra viajar também, porque eu me conectei ainda mais com o que eu acreditava nisso. Quando eu comecei a viajar, achei na verdade que, enfim, que eu iria viajar muito mais rápido, e a realidade foi que eu senti que o meu estilo de viagem é outro, que eu gosto de estar mais tempo nos lugares e me conectar mais com a realidade, com o dia a dia de cada lugar que eu conheço, que eu frequento. Tem o padrão, a caixinha mochileira, né? Que é tipo, o mochileiro anda mais rápido, né? As pessoas acham que é isso, mas eu hoje me considero muito mochileira / nômade, porque eu trabalho muito na estrada e eu não sabia como ia ser quando eu comecei. Eu não sabia se eu ia conseguir trabalhar com o que eu sentia de trabalhar, se eu ia conseguir realmente fazer dinheiro para isso, se eu ia precisar fazer voluntariados ou se eu ia poder escolher fazer voluntariados. Então foi essa descoberta de como era o meu estilo de viagem, né? E eu achei também que eu ia viajar 100% sozinha e eu encontrei um companheiro também na estrada, então hoje a gente também viaja junto. Então isso era uma coisa que eu não sabia que ia acontecer, não tinha nem ideia de que iria acontecer. Eu acho que viajando em casal, eu sinto que tem um apoio, né, muito grande, então é muito massa porque a gente se apoia bastante, né? E é muito legal porque a gente tem ideias e vontades muito semelhantes, né? Então a gente acaba seguindo um caminho aí, uma vontade muito semelhante. E quando eu viajava sozinha, que é uma coisa que eu também não quero deixar de viajar sozinha, eu também quero fazer alguns pedaços sozinha, porque foi muito importante para me descobrir, assim, foi muito importante para entender o que eu queria. E hoje consegui passar isso em casal também. Hoje a gente conseguir conversar do que a gente quer, do que é importante pra gente, dos nossos valores, né, mais negociáveis, enfim. Eu acho que as viagens foram e são muito importantes pra gente.